Há 60 anos surgiu um grupo de heróis diferente de tudo aquilo que já havia existido nos quadrinhos, e que trouxe consigo uma discussão que era pouco discutida nos quadrinhos até então. Eu sou o Lucas Wagner e esse é a Cultura de Lamparina, o canal de cultura pop e ciências humanas em um só lugar. Aqui você encontra desde entrevistas com especialistas em ciências humanas, como críticas dos mais variados produtos da cultura pop. Então já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. O supergrupo dos X-Men, criados por Stan Lee e Jack Kirby, completa nesse ano de 2023 60 anos. O grupo surgiu em The X-Men número 1, de 1963, com o Professor X, Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo e a Garota Marvel, a Jean Grey. Desde a origem, a ideia por trás dos Filhos do Átomo era discutir o preconceito racial que vigora nos Estados Unidos desde o período escravocrata. É importante lembrar que no contexto da década de 60, aconteceu o auge dos principais movimentos dos direitos civis aos negros. Na região sul dos Estados Unidos ainda existia segregação nas escolas, restaurantes, banheiros e outros espaços públicos e privados. Durante esse mesmo período, se tem a Ku Klux Klan, que perseguia e matava os negros de maneira indiscriminada por puro ódio e racismo. Em resposta à violência, surgem duas lideranças que influenciaram o mundo de fora e dentro dos quadrinhos dos X-Men. Martin Luther King Jr. era um desses líderes. Inspirado pelo movimento de Gandhi na Índia, o pastor Batista passou a pregar em cultos religiosos a forma de resistência de não violência e desobediência civil. A não violência, como o nome diz, prega que em momentos de opressão, o oprimido reage de maneira pacífica, com marchas pelo país, greves de fome ou outras formas não violentas de protesto. Isso aliado ao conceito de desobediência civil, ou seja, não respeitar regras e leis que sejam contrárias às causas buscadas pelo movimento dos oprimidos, o movimento negro de Luther King buscava mostrar para o mundo, por meio do sacrifício, que os negros mereciam defesa e apoio às suas demandas. Outro líder surge questionando a abordagem de Luther King, o membro da chamada Nação do Islã, Malcolm X. Malcolm X, por sua vez, defendia o separatismo entre negros e brancos e a luta armada contra a opressão branca. Ambos os líderes inspiraram os líderes de duas causas mutantes nos quadrinhos. Enquanto Charles Xavier, o Professor X, era a favor da não violência entre humanos e mutantes, Eric Magnus Lancer, o Magneto, era a favor do uso de poderes para a destruição dos seres humanos e garantir a sobrevivência mutante pela força. Como na ficção, qualquer semelhança não é necessariamente uma coincidência, até nos nomes dos líderes e o título X-Men se assemelham aos dos líderes negros daquele tempo. A Marvel, e isso é marca registrada deles, sempre buscou no mundo real a inspiração e a fórmula para suas histórias. Logo na primeira edição dos X-Men, Charles Xavier diz que o nome do grupo não é uma auto-homenagem, e sim porque o grupo e a equipe teria poderes extremos. Mais tarde, isso ganhou um outro significado. O nome do grupo passou a ser baseado no gene X, um gene que seria responsável pela mutação das crianças da equipe. O gene X ajudou Stan Lee com um bloqueio criativo que teve após criar Homem-Aranha, Vingadores e o Quarteto Fantástico. Sem inspiração para criar uma origem aos heróis, Stan Lee a encontra no livro Filhos do Átomo, de 1953, escrito por Wilmar H. Schirras, explicando que os mutantes tinham um gene que gerava mudanças nos corpos dos adolescentes e, consequentemente, poderes. Lee não precisou dar uma origem para os poderes dos personagens. No início dos anos 60, a equipe era formada basicamente por jovens adolescentes. A ideia era conseguir apelo entre os jovens que estavam passando pelo período da puberdade, assim como os personagens ali retratados. Dessa forma, a Marvel buscava uma aproximação entre os leitores e os personagens. Durante esse período ainda vigorava, por mais de 10 anos, a Comics Code Authority, um código de censura autoimposto pelas editoras aos quadrinhos, criado por conta do livro Sedução do Inocente, de Frederick Wertham, que falava que os quadrinhos eram responsáveis pela delinquência juvenil. A Comics Code Authority acabou fazendo com que as HQs ficassem mais irreais. E talvez por esse código de conduta, as revistas dos X-Men não fizeram tanto sucesso como outras equipes. As histórias eram relativamente infantis para o público que queriam atingir. As HQs dos X-Men, em meados de 65, acabaram sofrendo um outro golpe. A saída de Stan Lee e Jack Kirby dos roteiros
e arte, respectivamente. Com a saída dos dois, a Marvel opta por colocar Roy Thomas na frente dos roteiros, enquanto a arte fica por conta de Don Heck. Nessa época, os mutantes abandonam o colã amarelo e azul, e cada personagem passa a ter o seu próprio uniforme. E em 1969, o time ganha novos membros. O Destrutor, Alex Summers, irmão de Ciclope, e Lorna Dane, a Polaris. Contudo, mesmo com a mudança na equipe criativa, novos membros e novos trajes, os X-Men não conseguem aplacar e são abandonados pela editora, sobrevivendo por 6 anos apenas de republicações das histórias. No próximo capítulo das Histórias de Lamparina, falaremos dos X-Men dos anos 70 e como a Marvel conseguiu salvar essa equipe, durante uma das décadas mais turbulentas da história. Também falaremos como a Marvel utilizou desse período para inspirar as histórias dos Filhos do Átomo. Talvez não sejamos um farol para o mundo, mas preservamos a fagulha do conhecimento. Tchau!